Olá, pessoas! Hoje a gente vai falar sobre um termo que provavelmente você já ouviu, talvez já usou e que virou uma das explicações mais populares para basicamente qualquer coisa. Sabe quando alguém pega um cargo de chefia sem nenhum preparo e age como se entendesse de tudo? Quando aquele cunhado opina sobre vacina, sobre economia, direito constitucional, futebol e filosofia oriental, tudo no mesmo almoço de domingo, com uma confiança quase ofensiva. Quando aquele aluno que mal apareceu nas aulas fala em sala como se fosse o professor titular, para cada uma dessas situações sempre vai aparecer alguém para cravar. Ah, isso é o efeito Dunning-Kruger. E pronto, explicação encerrada. O cara é incompetente e não sabe que é incompetente. Diagnóstico em 2 palavras. O nome soa científico, vem de Cornell, foi publicado num periódico sério de psicologia no fim dos anos 90. Quem vai questionar? É aí que mora a piada, porque a maior parte das pessoas que citam o efeito Dunning-Kruger com tanta certeza, incluindo influenciador de produtividade, palestrante de motivação e o próprio cunhado, nunca leu o artigo original. Se tivesse lido, ia descobrir que essa história tem algumas camadas que praticamente ninguém conta. A primeira camada é a origem, porque o efeito não nasceu num laboratório, numa hipótese teórica brilhante, numa revisão cuidadosa da literatura. Nasceu de um crime. Especificamente de um crime tão ridículo, tão absurdo, tão impossível de explicar com qualquer racionalidade, que rapidamente entrou para a lista dos casos criminais mais bizarros do país onde aconteceu. Foi lendo essa história que um professor de psicologia teve uma intuição. Aquilo não era só um caso isolado de estupidez, era uma janela para um fenômeno mais amplo. A segunda camada é o que esse fenômeno é, de fato. Porque o que virou meme na internet com gráfico, curva, nome engraçado e tudo mais, não é exatamente o que estava no estudo publicado. Tem coisa que é invenção posterior. E a terceira camada, minha favorita, é que uma corrente importante de pesquisadores argumenta que parte significativa do efeito observado por Dunning e Kruger pode ser explicada por artefatos estatísticos. Então hoje a gente vai percorrer essa história. Vai começar com o crime, vai passar pela ciência e terminar com a crítica. Porque no final das contas, o conceito mais usado para explicar a confiança excessiva alheia pode ser ele próprio um caso exemplar de confiança excessiva. Antes de começar aquele pedido, se puder, apoie o Vira Casacas. Seja comentando, compartilhando, indicando para as pessoas ou financeiramente no apoia.se/viracasacas, na Aurelo CC ou no Pix recorrente lá em viracasacaspodcast@gmail.com. Todo apoio é muito importante para a gente e nós precisamos demais dele. Então, desde já, muito obrigado, pessoal. Agora sim, vamos à história. Pittsburgh, Pensilvânia, 6 de janeiro de 1995, 2h47 da tarde. Um homem entra na agência do Mellon Bank no bairro de Swiss Vale. Ele tem 1,68 m de altura e 122 quilos. Não passa despercebido. Ele não usa máscara, não usa boné ou óculos escuros. Não tem nada cobrindo o rosto. Caminha até o caixa, saca uma pistola semiautomática e exige o dinheiro. Sai do banco com $5.200. Aqui já tem um detalhe que a maior parte das versões dessa história esquece. Ele não estava sozinho. Tinha um cúmplice esperando na fila enquanto ele apontava a arma para o caixa. O nome do cúmplice era Clifton Earl Johnson. Mas, por algum motivo, a história popular só adotou um dos 2 protagonistas. E o protagonista escolhido foi MacArthur Wheeler. Logo depois do Mellon Bank, eles repetem a dose. Vão até o Fidelity Savings Bank e assaltam de novo. Mesmo método, mesma confiança. Sem máscara, disfarce, em plena luz do dia, na frente das câmeras de segurança que filmam tudo com qualidade boa o bastante para mostrar cada detalhe dos rostos. O que acontece depois é o que tinha que acontecer. A polícia recebe as gravações. As imagens rodam a cidade. O cúmplice, Johnson, é preso 6 dias depois do assalto. Wheeler segue solto por mais 3 meses, até que a foto dele aparece num programa local chamado Crime Stoppers, no jornal das 11 da noite. Em menos de 1 hora, alguém reconhece o rosto,
denuncia e 10 minutos depois da meia-noite a polícia bate na porta da casa dele. Entre a transmissão na TV e a prisão, passam-se menos de 60 minutos. Wheeler viria a ser condenado a mais de 24 anos de prisão e Johnson, que testemunhou contra ele, pegaria 5. Aqui que essa história deixa de ser apenas um caso de criminoso desastrado e começa a virar outra coisa. Porque quando os policiais mostram as imagens da câmera de segurança para Wheeler, ele não reage como alguém que foi pego. Não fica nervoso, tenta negar ou pede um advogado. Ele olha para a foto, olha para os policiais, olha para a foto de novo. E diz uma frase que anos depois viraria uma das mais citadas da história da psicologia popular. Mas eu usei o suco. Os policiais não entendem. Que suco? Wheeler explica, pacientemente, sem ironia ou sarcasmo, com a tranquilidade de quem está tentando esclarecer um mal-entendido. Ele tinha passado suco de limão no rosto antes de entrar nos bancos. E, segundo ele, isso deveria ter funcionado. Os detetives anotam tudo e verificam. Wheeler não está alterado por nenhuma substância. Não tem histórico de transtornos psiquiátricos graves. Ele não está delirando ou alucinando. Está lúcido, articulado, coerente e genuinamente convencido de que algo deu muito errado no plano dele. O problema é que ele não consegue entender o quê. Como é que um sujeito sóbrio, lúcido, chega à conclusão de que suco de limão no rosto é uma estratégia viável para burlar câmeras de segurança? E mais, como é que ele chega a essa conclusão com tanta confiança que arrisca anos de prisão em cima dela? A resposta tem várias partes. Algumas envolvem química básica, outras uma Polaroid. Todas elas vão direto ao coração do que, alguns anos depois, 2 psicólogos de Cornell tentariam transformar em teoria científica. A explicação que Wheeler deu para os policiais começa surpreendentemente com um fato real. Suco de limão pode sim ser usado como tinta invisível. É um truque clássico daqueles que aparecem em feira de ciências de escola. A química do truque é direta. Você molha um pincel ou um cotonete no suco de limão e escreve em um papel branco. Espera secar, o papel parece em branco. Aí você esquenta esse papel. O ácido cítrico do suco oxida e escurece antes do resto da celulose do papel. O texto reaparece, marrom, mágica química básica. É nesse ponto que Wheeler dá um salto de raciocínio que, na cabeça dele, parecia perfeitamente coerente. Se o suco de limão pode fazer com que uma escrita fique invisível num papel, então ele também deveria conseguir fazer com que um rosto ficasse invisível numa câmera de segurança. A lógica para ele era direta. O que funciona numa superfície deveria funcionar em outra. Tinta invisível em papel, rosto invisível em câmera. Você deve estar pensando, ok, é uma ideia estranha, mas qualquer pessoa minimamente curiosa ia testar antes de arriscar 20 anos de cadeia em cima disso. E é exatamente aqui que a história fica melhor, porque Wheeler testou. O experimento foi assim. Ele passou o suco de limão no próprio rosto, pegou uma câmera Polaroid e tirou uma foto de si mesmo. Quando a foto saiu, revelada na hora, ele olhou para ela e não viu rosto algum. A imagem estava em branco ou borrada. Para Wheeler, isso era a prova. Tinha funcionado. O suco de limão tinha tornado o rosto dele invisível para a câmera. A teoria estava validada empiricamente. A explicação mais provável para o que aconteceu com aquela Polaroid é mundana. Wheeler provavelmente apontou a câmera errado, mexeu na hora do disparo, estava com o flash mal configurado ou simplesmente fotografou o teto. O resultado borrado, em vez de invalidar a teoria, foi interpretado como a confirmação dela, porque era isso que ele esperava ver. E tem um detalhe que humaniza a história e que, sinceramente, é muito interessante. Wheeler depois admitiu para os policiais que, durante os assaltos, o suco de limão ardia tanto nos olhos dele que ele mal conseguia enxergar. Imagine a cena. Um sujeito invade 2 bancos em Pittsburgh, em plena luz do dia, encarando câmeras de segurança que estão filmando o rosto dele em detalhe, lacrimejando, semi-cego de tanto ácido cítrico nos olhos e absolutamente convencido de que está invisível. E os policiais investigaram.
Os detetives concluíram, depois de conversar com ele, que Wheeler era simplesmente um homem perfeitamente sóbrio que tinha chegado a uma conclusão completamente errada a partir de premissas parcialmente corretas, testado essa conclusão de uma forma absurdamente falha, interpretado os resultados do teste de uma maneira convenientemente favorável e apostado a própria liberdade em cima disso. E aqui aparece a pergunta que vai mudar essa história. Por que, em algum momento, essa notícia bizarra de Pittsburgh chegou até uma sala em outra cidade dos Estados Unidos, foi lida por uma pessoa específica e essa pessoa olhou para aquele caso e enxergou ali algo que ninguém tinha enxergado? Não enxergou um criminoso burro, enxergou um padrão. A primeira pessoa a contar a história de Wheeler para o mundo foi um repórter chamado Michael Focco, do Pittsburgh Post-Gazette. Era o trabalho dele cobrir a página policial da cidade e em 1995 esse caso caiu no colo dele. Focco escreveu sobre toda a história. Foi a partir da reportagem dele que o caso viajou. Em 96, a história do Wheeler apareceu numa publicação chamada World Almanac. O caso entrou numa daquelas listas que toda revista popular adora, algo do tipo os criminosos mais burros da história. Era o tipo de matéria leve para ler no fim do expediente, dar risada e passar adiante. Foi exatamente isso que aconteceu. Em algum momento daquele ano, um exemplar da revista chegou nas mãos de um professor de psicologia da Universidade de Cornell. O nome dele, David Dunning. Dunning leu a história do Wheeler e, em vez de só achar graça e passar para a próxima página, ele ficou genuinamente intrigado. A intuição de Dunning foi o seguinte: Wheeler não era um caso isolado de estupidez. Wheeler era uma visão extrema de algo que talvez fosse muito mais comum do que a gente imaginava. A pergunta que o psicólogo começou a se fazer era: e se a incompetência tivesse uma característica embutida que tornasse ela invisível para a própria pessoa incompetente? Se a habilidade que você precisa para fazer uma coisa bem feita fosse a mesma habilidade que você precisa para perceber que está fazendo mal feito? Pensando assim, Wheeler não era apenas burro, ele era duplamente prejudicado. Era ruim em planejar assaltos, sim, mas também era ruim em perceber que era ruim em planejar assaltos. As duas falhas vinham do mesmo lugar. Se isso fosse verdade, fosse uma característica geral de como a mente humana funciona, e não só sobre crime, mas sobre tudo, gramática, lógica, humor, condução de carro, pintura, parentalidade, política, futebol, vinho. Para testar essa intuição, Dunning fez parceria com um aluno de doutorado dele chamado Justin Kruger, e os dois desenharam uma série de experimentos. O método era engenhoso justamente pela simplicidade. Eles pegaram estudantes de graduação em psicologia e aplicaram testes em 3 áreas diferentes: gramática, raciocínio lógico e humor. Eles pediam para os alunos avaliarem se uma piada era engraçada ou não e comparavam com a avaliação de comediantes profissionais. Depois de cada teste, eles faziam uma segunda pergunta para os participantes. Não perguntavam só: você acertou quantas? Perguntavam: comparado com outros alunos, em qual percentil você acha que ficou? Os participantes tinham que estimar a própria posição relativa, ranqueando a si mesmo contra os colegas. E aí os resultados começaram a aparecer. O padrão que Dunning e Kruger encontraram era consistente em todos os testes. Os participantes que tiraram as notas mais baixas, aqueles que tinham ficado lá embaixo no desempenho real, sistematicamente se avaliaram como acima da média. Não muito acima, no topo, mas como medianos ou levemente superiores. As pessoas que pior tinham se saído nos testes não percebiam que tinham se saído mal. E o achado se complementava com outra observação. Os melhores participantes, aqueles que tinham realmente acertado quase tudo, tendiam a se subestimar um pouco. Imaginavam que a tarefa devia ter sido fácil para todo mundo e, portanto, presumiam que outros tinham acertado tanto quanto eles. A incompetência se autoinflava, a competência se autodescontava. Em 1999, os dois publicaram esse trabalho num periódico de prestígio da psicologia, o Journal of Personality and Social Psychology. O título do artigo era direto, algo como "Sem habilidade e sem consciência disso". O subtítulo explicava a tese: como dificuldades em reconhecer a própria incompetência levam a autoavaliações inflacionadas.
E daí para frente, a história tomou um rumo que provavelmente nenhum dos dois esperava. O artigo foi se espalhando pela literatura de psicologia, foi sendo citado, virou referência. Depois saiu da psicologia e entrou na divulgação científica. Depois saiu da divulgação científica e entrou no jornalismo. Em algum ponto desse percurso, o efeito Dunning-Kruger virou uma das explicações universais favoritas da internet para tudo que envolva alguém confiante e errado. Só que tem um problema. E é aqui que essa história, que até agora parece um arco bem fechadinho, começa a apontar algumas falhas. A primeira coisa que tem que ser dita sobre o efeito Dunning-Kruger é que a imagem mais famosa associada a ele simplesmente não existe no estudo original. Você provavelmente já viu ela. É um gráfico com formato de montanha, com um pico grande logo no início chamado Monte da Estupidez ou algo assim. Depois esse pico despenca num vale fundo, chamado às vezes de Vale do Desespero. E depois vem uma subida lenta e gradual chamada Encosta do Iluminismo ou algo parecido, até chegar num platô chamado Planalto da Sustentabilidade. Esse gráfico não está no artigo e em nenhum trabalho posterior. É invenção da internet, viralizada, que se espalhou tanto que virou sinônimo do efeito. Hoje, se você procurar Dunning-Kruger no Google Imagens, é esse gráfico inventado que aparece primeiro. O que Dunning e Kruger propuseram, na verdade, era mais sutil e tinha uma explicação mecânica. A tese deles era metacognitiva. As habilidades que você precisa para executar bem uma tarefa são, em larga medida, as mesmas habilidades que você precisa para avaliar se executou bem. Quem não sabe gramática não tem como saber se uma frase está errada. Quem não tem senso de humor não tem como avaliar se uma piada é engraçada. A incompetência seria, por definição, cega a si mesma. Essa é uma tese interessante e foi assim que o efeito se popularizou. Mas, em 2016, um grupo de pesquisadores liderados por um professor chamado Ed Nuffer publicou um trabalho que mudou completamente a discussão. Ele e seus colegas pegaram o método estatístico que Dunning e Kruger tinham usado e fizeram uma coisa simples. Aplicaram esse método a dados gerados aleatoriamente por computador. Dados sem nenhuma psicologia, só números aleatórios. Nesse teste apareceu um padrão muito parecido com o observado por Dunning e Kruger. Bonitinho, do mesmo formato, com os piores se superestimando e os melhores se subestimando. Só que esses piores e melhores eram apenas geradores de números aleatórios. Eles não tinham viés cognitivo, não tinham nada. Eram só algoritmos sorteando valores. A explicação, segundo Nuffer e colegas, é puramente matemática e envolve dois fenômenos estatísticos bem conhecidos. O primeiro é a regressão à média. Quando você mede qualquer coisa duas vezes em uma população, valores extremos tendem a ficar menos extremos na segunda medição, simplesmente por acaso. O segundo é o efeito Better Than Average, que mostra que a gente tem uma tendência psicológica de se achar um pouco acima da média. Quando você junta esse viés humano com a matemática e joga num gráfico de desempenho, o desenho do Dunning-Kruger aparece mecanicamente. Em 2020, dois outros pesquisadores publicaram um trabalho semelhante em uma revista. Eles pegaram especificamente o caso de autoavaliação de inteligência, você se acha mais ou menos inteligente do que é, e mostraram que, quando você controla estatisticamente os artefatos, o efeito encolhe drasticamente. O que sobra é tão sutil que mal merece o nome de efeito. O tempo que demorou para essa crítica chegar é parte interessante da história. Dunning e Kruger publicaram em 1999, a desmontagem estatística mais robusta só veio em 2016. Durante esses 17 anos, o efeito virou citação obrigatória em livro de divulgação, em palestra de TED, curso de liderança, coluna de jornal, meme de Twitter. A correção, quando finalmente apareceu, encontrou o mundo já completamente convencido de uma versão simplificada e parcialmente inventada do conceito. Vou ser honesto sobre uma coisa, porque a história aqui não é tão simples quanto desmascararam o efeito e acabou. A British Psychological Society publicou recentemente uma defesa do efeito original, argumentando que a crítica de Nuffer tem problemas metodológicos próprios e que estudos com medições granulares ainda replicam o achado original. A discussão científica está viva.
O que parece ter se estabilizado entre os pesquisadores honestos é mais ou menos isso. Existe alguma coisa lá. As pessoas, em média, têm alguma dificuldade real de calibrar com precisão a própria competência. Mas o tamanho dessa dificuldade é muito menor do que o meme da internet vende. Em muitas situações, as pessoas conseguem avaliar a própria competência melhor do que a versão popular do efeito sugere. Existem distorções nas pontas, sim, mas o cenário não é o do monte da estupidez despencando no Vale do Desespero. É o de uma calibração imperfeita, com ruído e uma distribuição relativamente bem comportada. Aqui chega o que eu queria mostrar desde o início. O efeito Dunning-Kruger virou uma das ferramentas conceituais mais usadas para explicar a confiança excessiva alheia. As pessoas usam o termo com a segurança de quem está citando uma lei da física. Mas a maior parte dessas pessoas nunca leu o artigo original, está se baseando num gráfico que nunca foi publicado, ignorando uma década de crítica estatística e aplicando o conceito com uma confiança que excede em muito o que a ciência efetivamente sustenta. Vamos voltar para Pittsburgh, janeiro de 95. Para MacArthur Wheeler, com suco de limão no rosto, lacrimejando e encarando as câmeras de segurança de 2 bancos no mesmo dia, absolutamente convencido de que tinha uma teoria sólida. A teoria de Wheeler tinha um núcleo de verdade. Tinha um salto de raciocínio lógico, mas falho em pelo menos uma dimensão crítica. Tinha um teste empírico, que ele interpretou exatamente como precisava para confirmar o que ele já achava. E tinha uma aposta de altíssimo risco em cima de tudo isso, baseada na confiança de quem testou e validou a própria ideia. Agora pensa na trajetória do conceito que nasceu dessa história. O efeito Dunning-Kruger também tem um núcleo de verdade, também passou por saltos de raciocínio, principalmente quando saiu do laboratório e foi para a internet. Também foi testado, e os testes mostraram que parte importante do que se atribui à psicologia é, na verdade, artefato estatístico. E também é usado todos os dias em milhões de conversas com uma confiança que frequentemente excede o que a ciência sustenta. O paralelo é quase perfeito demais para ser acidente. O assalto que inspirou o efeito e seu uso popular têm a mesma estrutura. Premissa parcialmente correta, raciocínio com falhas, teste enviesado, conclusão excessivamente confiante. A diferença é que Wheeler foi preso por causa da dele e a gente, quando faz a mesma coisa, costuma só ganhar umas curtidas nas redes. Essa é a piada que se conta sozinha e que vale para muito além desse caso. Porque a gente vive num momento em que conceitos científicos circulam em alta velocidade, descolados das fontes, simplificados para caber em meme e usados como arma retórica em discussão de internet. Efeito Dunning-Kruger, viés de confirmação, falácia do espantalho. Cada um desses termos virou um canivete suíço que a gente saca para apontar para o adversário. Wheeler usou suco de limão para se proteger das câmeras. A gente usa termos científicos para se proteger da incerteza. Os dois métodos têm uma coisa em comum. Funcionam mal, mas a gente só descobre depois que já é tarde demais. Espero que vocês estejam intrigados. Até a próxima!